Bom, para você que sintonizou agora na Band News FM, eu estou conversando com Vitor Baraúna, médico especialista em dor e acupuntura e intervencionista da dor, que atua aí na CTD Clínica de Terapia da Dor. A gente está falando aqui sobre a medicina intervencionista da dor, né, que utiliza aí de técnicas minimamente invasivas para tratar os diversos tipos de dor. E aí, doutor Vitor, a gente estava aqui conversando sobre isso. Você consegue me dizer aí quais são, por exemplo, os procedimentos mais comuns realizados por essa medicina intervencionista da dor? Os procedimentos mais comuns hoje na medicina intervencionista da dor são os bloqueios, Tá, né? Esses bloqueios, como eu te falei, eles servem tanto para diagnóstico como para tratamento. sim. Alguns deles podem ser feitos a nível ambulatorial, né? A gente faz de rotina lá na clínica diversos deles, e alguns deles precisam ser feitos no centro cirúrgico. Outro tipo de tratamento muito comum é a radiofrequência, né? A Sim. radiofrequência ela pode ser tanto ablativa como ela pode ser uma neuromodulação, né? Onde a gente faz uma lesão completa do nervo ou apenas a gente tenta desligar esse nervo, né? Uhum. Então a gente consegue fazer isso através de pequenos furos na pele, né? A gente passa pequenas agulhas bem finas, o paciente não sente dor. Quando a gente precisa fazer uma ablação, que é queimar aquele nervo, a gente cede um pouquinho o paciente, porque o calor é muito alto e seria dolorido, mas é um paciente que vai para casa no mesmo dia, pode ir para o shopping no mesmo dia, pode ir para o cinema, se tiver com a dor nas costas, se estiver incomodado para sentar, ele já vai sentar tranquilamente, ver o filme Mas dele, o vai passear com a resultado, a família. resposta, doutor Vitor, o resultado, né, para quem sofre de dor e aí faz esse tipo de tratamento, é assim Uhum. imediato? O resultado é imediato, tanto no bloqueio quanto na radiofrequência. Né? A gente Interessante. procura, inclusive, a gente precisa dessa resposta imediata para saber se isso deu resultado ou não. Quando a gente Sim. fala num bloqueio teste, né? Um exemplo, um bloqueio teste, eu preciso que o paciente, vamos dizer, vou lhe dar um exemplo bem prático. O paciente tem artrose no joelho, né? Infelizmente não tem tratamento para artrose. Um paciente que vai terminar evoluindo para fazer uma prótese de joelho. Hoje a gente pega um paciente desse, né, que ou não quer fazer a prótese, ou não tem a indicação porque ainda está novo, a idade é um fator de indicação, um paciente muito novo, a gente prefere não colocar uma prótese, ou Sim. é um paciente que tem algum risco maior, então o médico também não tem como colocar essa prótese, é um paciente cardiopata, um paciente com diversas comorbidades. Então a gente bota o paciente no consultório, com o uso do ultrassom, a gente consegue fazer um bloqueio dos nervos que vão inervar essa cápsula desse joelho, e o paciente levanta na hora sem dor. Olha aí, que Né? interessante. Se der resultado, a gente levanta na hora sem dor. E aí é um paciente que começa a ter indicação para a gente fazer radiofrequência, que aí vai ser um procedimento, porque o bloqueio teste, ele também, do mesmo jeito que o paciente levanta sem dor, ele vai ter dor com 3, 4, 5 dias de novo. Então a gente Entendi. aí Então vai você tem que fazer evoluir uma para rádio. manutenção aí desse tratamento, né? Isso. Ou evoluir para uma radiofrequência, a gente vai fazer uma ablação desses nervos, a gente vai queimar esses nervos e ele vai demorar um tempo aí para se reconstituir. Então vai ter um paciente que vai ter 1 ano e meio, 2 anos sem dor. Falando, por exemplo, quem sofre de enxaqueca, doutor Vitor, estava lendo aqui um pouco sobre a aplicação da toxina botulínica, né, o famoso Uhum, Botox, que uhum. funciona também, né, nesse recurso de paralisar os músculos para aliviar também o tratamento da dor. Como é que funciona? Qual seria o tratamento, por exemplo, indicado para uma pessoa que sofre de enxaqueca? Pronto. A dor de cabeça clássica, né, ela tem diversos tipos de mecanismo. Um deles é a enxaqueca. As pessoas confundem enxaqueca com dor de cabeça forte, tá? Sim. E não é isso. Tem Uma algum sinal que a enxaqueca gente possa utilizar assim para diferenciar uma dor de cabeça forte de uma enxaqueca? tem alguns sinais que a gente chama de critérios maiores. Quais são eles? Normalmente a enxaqueca tem a ver com atividade física. É uma dor de cabeça que vem sempre depois de atividade física, Sim. tá? É uma dor de cabeça unilateral. A enxaqueca ela é quase sempre de um lado só da cabeça. Né? Pode variar um dia doer do lado direito, um dia doer do lado esquerdo, pode, mas ela normalmente é unilateral. Né? Alguns critérios menores, ela normalmente está associada com algumas operações visuais, ela pode cursar com operação visual, é aquele paciente que durante a dor ele vê duplicado, ele vê embaçado, né? É uma dor de cabeça também onde o sonho incomoda bastante, Certo. né? Ela pode estar ou não associada a náusea e vômito. E Uhum. aí, um dos tratamentos para a enxaqueca é a toxina botulínica. A gente tem um protocolo específico para tratamento, já validado em todo mundo, que é um protocolo chamado PREEMPT, onde você tem pontos pré-determinados, onde você injeta a toxina botulínica, né, tanto na cabeça como no pescoço, na frente da cabeça, na lateral, na parte posterior, né, da Sim. cabeça também, e você
faz isso em 3 sessões e normalmente o paciente cursa com em torno de 80% de melhora. Olha É o que aí, diz a literatura. uma melhora bem considerável, né? Uhum. Porque quem sofre de enxaqueca, de dor de cabeça, quer dizer, de enxaqueca, porque aqui a gente aprendeu aí diferenciar aquela dor de cabeça forte para enxaqueca, sabe que a pessoa fica praticamente inútil ali, não consegue realmente fazer nada, mal consegue abrir os olhos. Eu Tem tenho paciente que pessoas fica próximas trancado em a quarto mim. escuro. Pois é, eu tenho pessoas próximas a mim que sofrem de enxaqueca e assim, realmente é muito difícil mesmo lidar com esse Isso. tipo de dor. Aliás, com todo tipo de dor é muito complicado lidar. Agora, doutor Vitor, a acupuntura, por exemplo, ela é uma técnica que está dentro dessa medicina intervencionista? Falo porque primeiro eu sou uma fã da acupuntura. Eu lembro uma vez que eu estava com muita dor lombar durante muito tempo. E aí o médico me passou um remédio, que depois eu descobri que era um remédio super forte, inclusive, né? E aí, mesmo assim, não resolveu, na verdade pontualmente. E aí, quando eu comecei a fazer sessões de acupuntura com uma frequência regular, a dor foi aliviando de uma forma considerável. Então, realmente faz total diferença. Porque também tem isso da dor, né? Quando você tá com dor, você vai tomar logo um remédio para resolver aquele problema. Então, Isso. E nem imagina sempre quem tem resolve, né? sempre dor. Pois é, quem sempre tem dor vai ficar sempre tomando remédio. E a gente pode falar, por exemplo, do vício, né? Dos opioides, que é uma questão muito séria, né? Isso. Hoje, no Brasil, isso ainda não é um problema sanitário, Sim. Tá? A questão do opioide no Brasil não é uma questão sanitária ainda de relevância preocupante, como é nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos realmente Sim, tem uma é cultura verdade. de abuso de opioide. Aqui a gente não tem isso ainda, até porque a gente tem uma subprescrição de opioide. Quando você pega a quantidade recomendada de uso de opioide por habitante, por pessoa, pela OMS, o Brasil tem uma subprescrição. Então, o abuso de opioide no Brasil, por diversos fatores, inclusive o fator preço, o fator desconhecimento, É caro, inclusive né? dos médicos, Sim. Claro, é caro, o fator medo do médico de prescrever, o fator de desconhecimento dos médicos em prescrever, a gente ainda não tem esse problema como problema sanitário no Brasil, diferente dos Estados Unidos, tá? Sim. Deixar isso bem claro. O opioide não é tão fácil de abuso, tão fácil de vício como são os ansiolíticos. Uhum. Então, assim, um opioide bem prescrito, com o paciente monitorado, com segurança, ele é uma excelente droga a ser utilizada, né, no tratamento da dor. É ótimo. A gente não pode trazer a realidade americana para o Brasil, porque ela não existe aqui. Claro. Certo? Mas E sobre você a falou acupuntura? da acupuntura. A acupuntura é uma técnica chinesa milenar, né, que serve para diversos tratamentos. Ela não está inserida no intervencionismo da dor, porque ela é uma técnica muito mais superficial, né, ela é feita em ambulatório, mas ela é excelente para tratar dor. Eu sou acupunturiatra, eu adoro o que eu faço e a gente consegue tratar diversas dores. Eu falo sempre com meus pacientes, em vez de você ficar tomando remédio, vem fazer acupuntura, porque é seu próprio corpo que vai se tratar, né? A acupuntura, ela funciona como? Através da inserção da agulha, a gente estimula alguns receptores também na pele, e esse receptor faz com que seu corpo mesmo libere diversas substâncias. Sim. Entre elas, endorfina, opioide endógeno, né? A gente tem opioide dentro do nosso corpo, né? Substâncias anti-inflamatórias, então o seu próprio corpo se trata. Isso é uma maravilha, isso não agride nada a você. É verdade. É bem interessante. Imagine uma técnica milenar que parece tão moderna, né? Você falou aí. Isso. Uma técnica super moderna e ainda assim uma técnica milenar. Muito bem, Isso. doutor Vitor Baraúna, médico especialista em dor e acupuntura e intervencionista em dor da Clínica de Terapia da Dor. Muito obrigada pela participação aqui no nosso Band News Entrevista neste sábado. Adorei o nosso papo, bem informativo. Até a próxima, doutor Vitor. Até eu que agradeço a você, queria desejar um bom final de semana para você e todos os seus ouvintes. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Maravilha, obrigada. Muito bem, agora 9h43, eu vou para um rápido intervalo e volto já com um novo assunto para a gente conversar. Band News FM 99,1. Só notícia, só FM. Band News, ligue-se.